Vendo aqui. Nossa, que semana, viu? Você também, essa semana aí também foi puxado para você, né? Foi, mas acho que é um bom gancho para a gente falar sobre carga mental, porque essa semana foi especialmente viu? Demandante, sabe? Acho que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Pois é, então vai ser bom demais, que a gente vai, quando a gente pega um tema assim que tem a ver justamente com o que a gente está vivendo. Já estamos ao vivo, então. Oba! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Maternas. Eu e Lu estamos aqui hoje juntinhas para fazer esse bate-papo com vocês. Dani não está com a gente dessa vez, que ela está precisando se cuidar da voz, está com a voz ainda recuperando aí de uma, não sei se chama assim, afonia, mas né, a Dani estava sem voz essa semana. Então, eu e Lu estamos aqui e seja bem-vinda, Lu, mais uma vez. Que bom estar com você. Obrigada, Mari. E a gente, quando a Dani disse que não podia vir, né? É sempre ruim quando um de nós não pode participar, mas a gente fez esse compromisso que a gente faria mesmo com as ausências. E aí foi engraçado que a gente estava selecionando um tema, aí tinham dois temas muito bons, aí a gente assim, não, mas vamos deixar isso para a Dani participar, porque isso é muito bom. É verdade. Como que cada uma de nós, assim, tem coisas que a gente se complementa tanto, né? Que às vezes determinado tema, assim, a gente vê a pessoa falando, né? Exato. Mas o tema dessa semana eu achei super pertinente que a Mari propôs para a gente falar sobre carga mental. Porque essa semana foi uma semana especialmente difícil, assim, para mim. E eu tenho acompanhado, acho que faz 2 semanas que tem rolado esse assunto. Esse assunto vai e volta, né? Na minha timeline, pelo menos, vai e Na volta. minha também. Mas eu acho que tem umas 2 semanas que a jornalista Tati Bernardes, você acompanhou isso, Mari? Não, não. A jornalista Tati Bernardes, ela fez uma enquete que era assim, qual frase da carga mental você não aguenta mais ouvir? Hum. E aí isso virou, assim, uma loucura, né? Do tanto de mulheres que estão cansadas, exaustas nesse processo da maternidade. E aí tem um outro lado, que é mulheres querendo falar sobre um ponto de vista que é diferente, né? Mulheres que não necessariamente compartilham disso nas suas casas, ou acham que não compartilham, né? Porque Uhum. também tem isso, às vezes a nossa visão, ela não deixa a gente enxergar certas coisas, certas dores, mas mulheres que não compartilham disso nas suas casas, nas suas dinâmicas, e acham que esse é o viés. Então, Uhum. tipo, 90% das mulheres dizem que estão exaustas, 10% dizem que não, e esses 10% brigam para dizer, para de alguma forma tentar culpar a mulher por essa exaustão também e colaborar ainda mais para esse ciclo, para esse looping infinito, né? E como é difícil. E aí olha só, ontem eu vi uma tirinha que diz assim, enquanto a mulher ela tiver, não era exatamente isso que a tirinha dizia, tá? Mas a minha interpretação é essa. Enquanto a mulher continuar ocupando um lugar dentro da casa em que ela tenha que dizer para o companheiro ou companheira o que precisa ser feito, Uhum. ela se coloca no lugar de gerente desse grande projeto que é a dinâmica familiar e ela está sozinha, Uhum. porque os filhos não são gerenciados por ela. Só que a gente vai por esse lugar tão automaticamente que a gente não percebe. Sim. E Lu, é muito interessante quando você traz assim, que às vezes tem uma parcela, né, de pessoas que acham que não estão exaustas, né? Tamanha a nossa desconexão com a gente mesmo, né? Sim. Porque a gente fica tão, às vezes assim, se obrigando tanto a mostrar que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, né? E aí vem essa dificuldade mesmo de olhar para essa dor. Eu acho que para muitas pessoas dizer que está exausta, que está cansada, é como se tivesse também
escancarando, assim, que o relacionamento não é saudável, não é legal, né? E às vezes não é desse lugar, sabe? De jeito nenhum. Né? Uma coisa não significa a outra, assim, nesse caso, né? Enquanto a gente vai ter uma parcela grande que significa. Sim. Para algumas pessoas, né, essa exaustão está diretamente ligada a um relacionamento que não é saudável, que não é equilibrado, né? E aí essa exaustão faz parte desse universo. Mas, assim, posso dizer por mim que considero, né, que eu vivo num relacionamento saudável, equilibrado, que realmente tem um companheiro em que eu não preciso falar, que eu não preciso dizer, mas muitas vezes eu me sinto exausta do mesmo jeito, né? E porque as funções são muitas, assim, de qualquer maneira, né? Então tá tudo bem a gente assumir que a gente está cansada, que a gente está exausta, sem que isso signifique que ou você tem um relacionamento ruim, né? Ou que você não goste do seu filho. Eu acho que outra dificuldade também né, das mães, assim, da gente assumir que está cansada, é porque quando a gente fala isso, muitas pessoas interpretam ou levam, né, para esse lugar do relacionamento com o filho também, né? Ah, então você está cansada porque você não ama seu filho, porque se você amasse seu filho, né? E o que eu acho que essa discussão toda vem trazendo à tona é isso, não tem a ver, né, com o amor, tem a ver simplesmente com o fato de você ficar cansada, de ficar exausta. É. Eu acho que essa discussão sobre carga mental, Maria, ela é muito, muito, muito importante, porque se a gente sair da superfície, a gente mergulhar na questão central desse problema, a gente vai encontrar um negócio que é muito feio e que é muito opressor e que a gente não entende de uma maneira geral, que é como o patriarcado, né, esse poder dos homens, esse lugar dos homens de privilégio, absoluto privilégio, ele é opressor para a mulher. Uhum. E é muito difícil para mulheres que são feministas, que leem, que são inteligentes, né? Assim, que têm um nível de informação, às vezes, diferente, se veem nesse lugar da maternidade. Porque a maternidade faz isso mesmo. Por mais estudo que você tenha, por mais desconstruído que seja seu companheiro, por mais legal que ele seja, a gente ocupa, historicamente, lugares diferentes. E a gente assume coisas que a gente não deveria assumir. A gente assume que a gente sabe ser mãe, a gente assume que o nosso cuidar é o cuidar que é certo, é o cuidar que é correto. Então, isso eu acho que é a minha crítica em relação a esse processo da carga mental, que, assim, muitas vezes os homens querem fazer coisas, eles estão entendendo que eles precisam dividir as tarefas e não ajudar, mas eles fazem de um outro jeito. E aí estabelece-se uma briga. Ah, não, porque aí ele faz de um jeito porco, ele faz de um jeito que não é o certo, ele faz de um jeito... E aí é uma disputa de poder muito grande para quem faz certo, quem faz errado, quem faz melhor, quem faz pior. Então, eu acho que os homens que percebem essa engrenagem dentro da casa, que querem ajudar suas parceiras ou seus parceiros, e que se colocam no movimento de tentar resolver coisas e fazer coisas da casa ou da vida das crianças, eles também precisam de um tempo para aprender a fazer. Eles não vão fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, né? Não vão fazer. Essa semana aconteceu um episódio engraçadíssimo, que assim, eu falei no carro, cara, Irene fez alfabetização ano passado, Tereza está nesse processo esse ano. E eu disse, a gente precisa levar as crianças no oftalmologista. E aí ele disse assim, pode deixar que eu marco. Ó. Uau! Pode deixar que eu marco, não significa que ele vai. Naquele momento, achar o oftalmologista do plano, ligar para saber qual é o mais perto, sabe? Não vai. Né? Que é como eu faria. Mas ele vai. E aí vai passar uma semana e eu vou dizer assim, amor, você marcou o oftalmologista? E ele, não marquei. Eu digo, tá aqui, ó, marca lá. Eu não preciso esperar ele falhar para dizer assim, então deixa que eu faço. Sim. E é muito interessante como isso está relacionado com como a gente faz com as crianças também, né? E eu acho que é por isso que a gente vive num ciclo sem fim sobre
sobre esses aspectos, porque com a criança a gente deixa então essa responsabilidade, né, a gente fala de trazer para a criança, assim, qual que é o seu planejamento, né, qual que é sua ideia para se organizar, por exemplo, diante do dever de casa ou diante de uma tarefa de casa e a criança não faz, assim, ou ela fala que vai fazer e a gente quer ver aquilo pronto do nosso jeito, né? E aí, se a criança não fez, a gente fala exatamente a mesma coisa, né? Então pode deixar que eu faço, né? Então você não colabora, você isso, você aquilo. E eu acho que só é importante a gente deixar claro, né, Lu, que quando a gente está trazendo essa reflexão, a gente não está voltando a culpa para as mulheres, né? Porque talvez é, possa alguém surgir e falar assim, vocês estão colocando de novo a culpa, né, nas mulheres, mas não é sobre culpa, é só sobre a gente tomar consciência dessa nossa necessidade, às vezes, ou da nossa dificuldade, às vezes, de dar tempo para as coisas, né? Assim, de deixar com que cada pessoa participe, né? Como ela também está dando conta naquele momento, né? E eu acho que para os homens, a gente está num momento, às vezes, muito intolerante, sabe, Mari? Assim, eu não estou passando pano na cabeça de nenhum homem, eu acho que já passou da hora deles acordarem e entenderem quais são as responsabilidades deles como pai ou diante de uma dinâmica familiar, mas é porque a gente parte de outro lugar mesmo do nível de entendimento desse processo. Uhum, uhum. Historicamente, a gente parte de um outro lugar. Então, ao invés da gente estabelecer uma disputa dentro de casa, a gente pode estabelecer um espaço de diálogo, né? Onde a gente troque e não onde a gente mande, e não onde a gente... E assim, para os homens, gente, é um silenciamento, eles não... É verdade, assim, eles não entendem. É horrível dizer isso, mas é uma constatação. Então, se a gente quer que os nossos companheiros eles participem, a gente precisa também abrir esse espaço. Uhum. Porque eles não têm... É isso, historicamente. A gente não tem. Sim. Às vezes a gente se coloca num lugar que historicamente está errado também, né? Sim. Esses dias eu fiz um stories também, compartilhando um pouco dessa questão da carga mental, repostando algumas perguntas que a Neuro Sem Neura fez, que também eu achei muito, muito bacana assim, a forma como ela conduziu esses questionamentos, né? E muitas pessoas falando assim, olha, eu sempre considerei meu marido participativo, meu companheiro participativo, mas quando ela fez essas perguntas, eu respondi que, né, que ele não se envolve assim nesse nível mental, porque a gente ainda está muito focada nos aspectos de cuidado, né, nos aspectos práticos, assim. E a parte mais de planejamento, de organização, justamente a parte mental, tanto a gente tem dificuldade de compartilhar e de dar esse espaço, quanto eles têm, né, dificuldade também de buscar isso. E aí, compartilhando esse tema lá no meu stories, um homem respondeu, falou, mas isso tudo é culpa das mulheres que querem fazer tudo do jeito delas. E, e na hora, assim, claro que quando eu li, eu senti raiva, sabe? Assim, ai, que raiva, né? Assume o seu lado das coisas, ao invés de jogar para o lado das mulheres. E aí depois eu parei um pouco e pensei assim, o que que ele está querendo dizer com isso? Assim, o que está por trás dessa culpa que ele está colocando, né, nas mulheres? Assim, eu acho que no fundo ele estava dizendo de uma necessidade dele de ser ouvido, de ser aceito, de se sentir importante, de trazer, né, as coisas talvez do jeito dele, de não conseguir, né? Então eu acho que muitas vezes tem uma dor também dessa não aceitação que vem lá na infância, do fato da gente também não deixar as crianças tentarem e errarem e fazer do jeito que elas sabem fazer. E isso vai se expandindo para as nossas relações, assim, para a nossa experiência como adulto, tanto de mulheres quanto de homens, né? Ai, tão lindo, Mari, isso sim, e tão verdadeiro, né? Tem um outro aspecto disso, que é a gente tem muita dificuldade de abrir mão do protagonismo na vida dos filhos. Uhum. Né? A gente tem, assim, porque a gente assume tantas funções que é difícil
a gente sai desse lugar. E eu brinco aqui em casa, quando tá mãe, 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 mãe demais, eu digo, vocês têm pai, pode chamar que ele vai. Sabe, assim, tipo, não, eu não vou te atender, chama seu pai. Ele tá aí para vocês, né? E isso já mudou aqui em casa, porque às vezes eu nem preciso falar mais nada. Eu falei isso durante um tempo, hoje em dia, quando alguém começa, mãe, 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 Pedro responde, oi. Aí alguém diz assim, não estou chamando você, estou chamando a mamãe. Não, eu sou a mamãe, pode pedir, sabe? Porque é isso, assim, as crianças também, por mais dividida que seja a função, as crianças também elas se relacionam com a mãe desse lugar de que a mãe é aquela que vai resolver tudo. E isso é muito gostoso, na mesma medida que é muito cansativo. Sim, Né? eu ia dizer isso, que às precisei, vezes a ferida da ferida nossa aí como mãe, mulher, se for dessa questão da aceitação, né, da necessidade de se sentir importante, a gente pode acabar aceitando esse lugar de só a gente atender, de só a gente responder, porque falar não, né, falar não, ó, seu pai também está aqui, seria se, né, se colocar num lugar menos importante, sabe? Então, olha como a gente tem que estar atenta a gente o tempo inteiro, né? Porque se a minha necessidade de ter atenção, de me sentir aceita, de me sentir vista, de me sentir importante, for maior, eu posso escorregar nesse lugar do cansaço, né, da carga mental, por, por aceitar tudo para me sentir nesse lugar importante. Não sei se ficou confuso. Sim, não, acho perfeito. Eu lembro, eu fui uma das primeiras a ter filho na minha roda de amigos, né? João já está com 11. E aí, alguns anos depois, uma amiga engravidou e ela falando mal do marido, que não faz nada, tal, não sei o quê. E eu disse assim, amiga, deixa ele fazer do jeito dele. Ah, Lua, mas aí o menino vai ficar parecendo um palhaço. Eu disse, mas essa criança bem vestida, ela atende que necessidade sua? Né? A necessidade, essa criança está bem vestida é um sinônimo de que você é uma mãe cuidadosa? Será que você não está colocando isso, essa necessidade de ser percebida como uma mãe cuidadosa num lugar que é absolutamente estético? Né? E aí você tira dele a possibilidade de criar, inventar um look, seja lá bolinha com listras, sabe? Tipo, calma, só abre espaço, só observa. Porque ele pode perguntar o que combina com o quê, e aí você pode querer responder e pode dizer assim, escolhe. E escolhe do coração mesmo, assim. Tipo, vai, se resolve com você e seu filho. Né? Então, tem isso, assim, de abrir esse espaço, de entender o que eu quero. Tipo, ele não sabe colocar o sapato do bebê. Gente, você não precisa colocar sapato no bebê, né? Então, a gente, às vezes, dá importância para umas coisas, e aí, desde esse momento, a gente já vai construindo essa participação desse pai, e é reduzida, porque ele não sabe fazer. Então, ele é, desde sempre, visto como uma pessoa que não sabe fazer. E, na verdade, não sabe fazer como você quer que faça. Sim, e eu acho que isso acontece desde, assim, do nascimento da criança, né? E a sociedade como um todo, assim, valida muito isso também, né? De que, às vezes, o pai não sabe ninar, às vezes o pai não sabe trocar uma fralda, às vezes o pai não sabe dar banho, né? Então, a rede de apoio, muitas vezes, também coloca, assim, abafa essa tentativa, né, de fazer algo, assim. Agora, eu acho também que os homens são convidados a, se querem, né, estar presentes, se querem fazer diferente, a enfrentarem isso, sabe? Eu vi o João muitas vezes dizer para as pessoas assim: pode deixar que eu vou tentar, pode deixar que eu vou tentar fazer. Eu sei que eu posso errar, mas eu quero tentar, sabe? De falar isso para minha mãe, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. Se a gente também quer fazer diferente, a gente também não pode esperar só que o outro nos dê espaço. Eu acho que também né? Tem Os que homens enfrentar. são convidados a enfrentar e às vezes até vai gerar conflitos, mas vamos lá, vamos passar por isso juntos, né? E tem uma coisa que é muito difícil nessa relação e que eu acho que cansa muito as mulheres, que é assim,
os homens, eles estão muito, muito, muito acomodados nesse lugar de que eles não precisam saber fazer essas coisas, que eles não precisam se informar, que eles não precisam, né? E eu vejo diariamente, assim, mulheres que estão num processo muito intenso de estudar sobre os novos modelos de educação, né? E o marido está lá preso no passado. Mas ele não está preso no passado nessa questão. Ele é uma pessoa que está preso no passado amplamente. O filho evidencia isso. Né? Ele é uma pessoa que deve ser conservador nos tipos das relações que estabelece, não olhar para a mudança de uma maneira geral, né? Naquilo que ele deseja para a vida dele. E aí o filho vem para consolidar isso. Então, são muitas camadas que precisam ser quebradas. Não é só em relação à família. Eu estava lendo um texto que chegou num grupo do WhatsApp, eu não sei de quem é a autoria, mas a pessoa falava assim que muitas mulheres, somente quando o filho chega, é que se dão conta do quão conservador é o companheiro. Exatamente. Porque às vezes eles pareciam modernos, pareciam não machistas, mas aí, porque por conta de pequenas atitudes, assim, diferenciadas e tal, mas aí quando o filho chegou, tipo, parece que caiu um véu, assim, e a pessoa, opa, acho que não era tão moderno assim, acho que não é tão não machista, assim, né? E achei muito interessante essa percepção, essa colocação, assim, sabe? E falando nesse texto, falava assim, de um movimento feminino mesmo, diante dessa percepção, né? E que assim, tá chacoalhando muitos homens. Porque, peraí, né? Ou você realmente assume que você quer fazer diferente, ou, né, volta para aquele lugar. Tipo assim, em cima do muro não dá para ficar, né? E é muito triste, né, Mari? Essa percepção, ela é devastadora, porque é como se você estivesse diante de um desconhecido. Isso. Deve ser, né? muito doloroso, né? É muito doloroso. E para uma relação, para um casamento, você vê casamentos que se desfazem muito. O número de casamentos que se desfazem depois do nascimento do primeiro filho é gigantesco, porque é isso, assim, o cara vai para um lugar que é um lugar onde ele sempre esteve, né? Ele quer a mulher dele ali, ele não interage, ele não participa, ele não toma o lugar dele de pai, ele só quer o lugar dele de marido. A mulher está absolutamente dividida, olha para aquele cara, não se identifica, não admira, e aí se fecha, se volta para esse filho, que é onde ela encontra algum tipo de amparo emocional e de reconhecimento pelo que ela faz, e as relações se desfazem. Sim. Né? Então, assim, filhos são uma oportunidade muito preciosas da gente se rever. E se você descobriu que seu marido não é exatamente aquele cara desconstruído ou que está disposto a dividir com você e não é ajudar você a criar seu filho, tem dois caminhos. Ou você senta e dialoga e puxa esse cara, vê o tanto que ele quer, né, vir para esse universo, porque pode ser que ele não esteja pronto, e aí vai ser embate em cima de embate. Ou vocês observam e dizem assim, não, realmente, eu não vou ser, ele pode dizer assim, não vou ser capaz de transformar desse tanto. Sim. A Fernanda até está ao vivo aí com a gente, Lu, e ela comentou que esse assunto é muito pertinente, que ela fala muito, acho que ela é psicóloga, porque tem um psi em frente ao nome dela. Ela falou, falo muito isso para as pessoas à minha volta, sempre que meu marido arrumava minhas filhas, saía igual uma palhaça, e ela super curtia. Para mim foi um processo. Hoje eu aceito super de boa e elas super se amarram ficar com ele, porque percebi que queria as coisas da minha maneira. Esses padrões inflexíveis limitam muito as relações. E acredito que muitas vezes, para nós mulheres, acaba sendo um troféu inconsciente, porque o pensamento é só eu que sei, ou eu faço melhor. Né? Perfeito. Fernanda, obrigada por ter compartilhado com a gente sua percepção. Acho que tudo a ver aqui com o que eu e Lu fomos compartilhando. E eu acho que, como você falou, é um processo mesmo, né? Não é do dia para a noite, né, Lu, que a gente vai mudar as questões que estão internamente, né? E as que estão externamente também. Então, a gente tem que estar disponível. Acho que o que a Lua trouxe, né, na última fala dela, é isso, assim, é você estar disponível para reconhecer o que quer fazer diferente, né? Reconhecer o que precisa mudar
e estar disponível para tentar mais uma vez. Quando a gente está disponível, eu acho que isso já faz muita diferença, porque a gente não Muita. precisa já saber como que vai fazer, a gente não precisa já estar pronto, né? Para os dois lados, tanto mulheres e homens. Eu acho que o que a gente precisa é de disponibilidade emocional para falar assim, eu quero tentar, né? Tem um exercício que é muito prático, que é assim, tá, o que a vida dessa criança tem? Olha, tem vacinação, tem médico, tem escola, tem futebol, tem natação, tem roupa, tem cueca, tem alimentação. Vamos dividir? Né? Assim, de Legal forma demais muito esse exercício. prática isso, porque a gente também vai para esse lugar que a gente tem que fazer tudo e a gente nem partilha. Faz um desenho de uma pizza e vê com qual fatia cada um quer ficar, né? Exato. E aí, assim, cuida e esquece, né? Esquece, sai do controle. Sai do controle. As vacinas de Joaquim estão bem atrasadas. E eu odeio dar vacina. Assim, eu tenho que dar vacina, eu odeio levar para dar vacina, tá, gente? Eu sou pró vacina, não sou contra vacina, eu sou pró vacina. E aí, eu disse assim, tá aqui, amor, cartão de vacinação, eu odeio fazer isso, você leva? Leva! Entrega! Sim. Entrega na mão do outro. Onde é o posto? Google, vai no que você quiser. E tá tudo bem a gente assumir que às vezes aquilo ali, né, Lu, igual você tá falando da vacina, é algo que você não gosta, que você não se sente bem, né? Tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que ter liberdade um com o outro para, né, para fazer isso, assim, e deixar a mão mesmo, né? E entregar, sem se Eu, às sentir vezes, culpada, sem se sentir menos mãe, né? sim. Eu, às vezes, escuto depoimentos e eu penso que esses relacionamentos, eles se transformaram em relacionamentos entre estranhos, que não partilham. Não há uma partilha porque, historicamente, o homem não acha que ele precisa chegar nesse lugar da partilha, não há uma partilha porque, historicamente, também a gente assume tudo, né? Então, relacionamentos que acontecem dentro da mesma casa, na mesma cama, e as pessoas não dialogam, Mari. Sim. Não dialogam sobre como estão se sentindo, sobre a ajuda que precisam, sobre as faltas que sentem. Poxa, eu estou sentindo falta que você cuide do seu filho. Só eu me sinto cuidando. Sim. Então, que diálogo você estabelece com esse cara ou com essa mulher que é o seu parceiro, sua parceira ali nessa relação? Sim, eu acho que esse assunto, né, da carga mental, ele nos traz esse convite, né, Lua, de sair também só desse lugar de falar assim, eu tô exausto, né, de ir para outros campos, assim, no que diz respeito a como a gente vem vivendo as nossas relações, né, nesse nível mesmo que você trouxe, sabe, de diálogo, porque senão também a gente fica só batendo na tecla, né, assim, da exaustão, que é super importante, não estou diminuindo isso, mas assim, o que vem junto com isso? Vem falta de diálogo, vem falta de reconhecimento, vem falta de participação, vem julgamento, né? Assim, o que vem junto com a carga mental? Porque vem um monte de coisa. Aí a gente não ficar só olhando para a carga mental unicamente, né? Olhar não só para a doença, mas para os sintomas, né? Senão a gente toma um remédio ali que é só para parar a dor, mas e o resto? E e as causas, né? Acho que tem isso Ô, também. Mari, no Dilemas, que é meu podcast com o Pedro, tem uma suposta Maravilhoso, pergunta por do sinal. ouvinte. Porque a gente fica tendo ideia, né, dialogando, vamos inventar que alguém perguntou alguma coisa. Eu fiquei me perguntando uma coisa, assim, fazendo uma suposta pergunta dos ouvintes aqui, do Maternas, que assim, das mulheres que dizem assim, mas eu tento dialogar, eu já tentei ter essa conversa. Né? Como é que faz para sair desse lugar onde a mulher ela entende que ela já fez algum movimento de trazer esse companheiro, essa companheira e ainda assim não funcionou? O que você acha desse tipo de... Acho que você ouve isso também, né? Nossa, demais, assim. Eu acho que, às vezes, e isso também acontece muito na nossa relação com as crianças, né? Eu já falei tantas vezes, eu já conversei tantas vezes, e é porque, às vezes, a gente precisa descobrir novas maneiras de dialogar, né?
a gente entende muito o diálogo só como algo verbal, né? Mas às vezes pensar assim, será que hoje eu já sentei ali no sofá e falei com o meu companheiro ou com a minha companheira assim, deita sua cabeça aqui no meu colo, deixa eu fazer um cafuné em você, sabe? Às vezes essa é a porta para o diálogo, né? É que é diferente às vezes a gente chegar e preciso falar uma coisa com você muito séria, sabe? Então, assim, às vezes a gente vai tentando o diálogo pelas mesmas vias, né? E eu acho que o convite é, às vezes, a gente nem falar nada, às vezes só estar, sabe? Ah, vamos escutar uma música, sabe aquela música que a gente gostava tanto, né? Que que tem a ver com a nossa história, vamos escutar ela, e dali um diálogo surge, se for para surgir naquele momento. Eu acho que falta a gente ir por outros caminhos também. Quando eu escuto isso, eu sempre penso que a gente acha que a gente sabe dialogar. Uhum. E eu tive muito essa percepção quando eu comecei a estudar comunicação não violenta. Uhum. E tem uma cena muito engraçada, assim, eu precisava dizer uma coisa para Pedro, e a gente estava conversando, aí no meio eu parei, aí fiquei pensando, eu disse assim, que foi? Eu estou tentando dizer isso do melhor jeito possível. Porque quando você começa a estudar comunicação não violenta, né, você fica nessa perspectiva que você tem que seguir um passo a passo, até que aquilo entra em você, faz sentido, e aí você esquece o que é o passo a passo e você faz naturalmente. É muito lindo. Mas estudar comunicação não violenta foi fundamental para o meu casamento. Sim, eu acho também essencial. E hoje em dia tem até uns jogos, né, Lua? Não sei se você já ouviu falar, tem um jogo que chama Grok, Não, Grok. É um jogo mesmo, tipo jogo de tabuleiro, e ele é baseado em comunicação não violenta. que Então, demais! assim, é uma coisa para você trabalhar conflitos e trazer diálogos importantes, mas bem no lúdico, assim, é para adultos, sabe? Tem sido usado muito, assim, em vários âmbitos, né? Tanto na relação do casal, quanto em escolas, em empresas, assim, parece ser Eu vou super procurar. interessante. Eu tô doida para adquirir um, assim, não é propaganda não, tá, gente? Assim, Não é publi. não é público. É só porque eu achei muito legal mesmo, porque às vezes é isso, né? A gente inserir assim outras estratégias, né? Olha, já está chegando o nosso tempo aqui e a Fernanda continuou lá falando com a gente, que falou também, Lu, que ela detesta da vacina. Ela te deu as mãos. E que sempre foi, né, o marido dela e a mãe dela, e que o marido, assim, se sentia importante fazendo isso, né? E aí essa sensação fazia com que ele também, de alguma maneira, continuasse nesse movimento. E ela finalizou falando que acha que essa carga também é enxergar a nossa limitação e a limitação do parceiro, né? Então, quando a gente brincou dessa história da pizza, né, de fazer uma pizza e colocar ali as fatias, né, que podem pertencer e que podem ser olhadas e cuidadas por cada um, eu acho que é fazendo isso que a Fernanda falou também, né, de enxergar a nossa limitação e a limitação do outro, né, de que ninguém precisa ser perfeito, tá tudo bem assumir essas limitações, né? É isso. Que bom, maravilhoso. Esse assunto tem tanta coisa, né? Nossa, No esse meio assunto dele que rende. daria, assim, renderia muitas maternas. Mas, sexta que vem a gente tá de volta com o Dani Silvares, com um assunto muito bom. Não perca. Isso mesmo, Lua. Muito obrigada pela companhia, viu? Obrigada, Mari, Sempre muito bom querida. estar com você. E obrigada às meninas que estavam aí junto com a gente, as mulheres e homens também, né? Porque por que não? Homens não podem assistir maternas, né? Claro que Sim. podem. E obrigada, Fernanda, especialmente, que super participou com a gente ao vivo aqui no chat do YouTube. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo. Vai ficar salvo aqui, né, no nosso canal. E compartilhem, nos ajudem compartilhando, ajudem também trazendo temas para a gente falar, tá bom? Sim, sim. Beijo, Um até beijo. sexta-feira que vem. Beijo, Lua. Beijo, Mari.